suportassem, só para não perderem as posições conquistadas. E os fariseus eram inimigos dos herodianos, que eles desprezavam, mas decidiram unir-se a eles para terem testemunhas insuspeitas perante as autoridades romanas. Os herodianos, os fariseus, os saduceus são apresentados como partidos no Evangelho segundo o Espiritismo. Eram partidos ao tempo de Jesus. E nós estamos vivendo isso, né? Pensa bem. Então, são grupos que não se suportam, mas que pretendem unir-se por um objetivo em comum, que é derrubar alguém. Então, aí, voltando aqui, como eles não podiam voltar, o grupo do Sinédrio, eles mandaram seus discípulos em companhia dos herodianos. Então, fariseus e herodianos, que não se coadunavam entre si, resolveram unir-se para tentar contra Jesus. A dizer-lhe, então, mestre, sabemos que és veras e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas. Traz, então, Torres Pastorino. Apresentaram-se respeitosos. Dirigiam-se a Jesus, dando-lhe o título de mestre, no sentido de professor, fazendo um preâmbulo bem preparado, em que elogiavam exatamente a sua franqueza e honestidade doutrinária, sua coragem e desassombro diante de todos, não olhando os rostos, isto é, não tendo respeitos humanos, sem ligar a posição social aos cargos e à riqueza e etc. Gente, olha a perspicácia da questão. Acho que se fosse a gente tinha caído. Se fosse a gente tinha caído. Porque eles foram ali envolvendo o mestre com toda aquela artimanha que pegam os espíritos imperfeitos. Sabemos que és veras, ou seja, que és verdadeiro, que ensinas o caminho da verdade, não levando em conta quem quer que seja, porque nos homens não considera as pessoas, os cargos, as representações sociais, né? Então, interessante que eles conheciam Jesus de uma forma, se eles tivessem aderido à proposta do Cristo, nossa, teria sido muito melhor. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isso? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar o tributo? O Evangelho segundo o Espiritismo traz para a gente assim: a questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, abominando o tributo que os romanos lhe impunham, haviam feito do pagamento desse tributo uma questão religiosa. Porque o tributo era pago, mas como uma questão religiosa, o dízimo. Até hoje existe isso. Só que os romanos tiraram essa questão religiosa e tornaram aquilo como uma questão social. Social não. Legal, ou seja, eles invadiram as terras dos judeus e cobravam impostos sobre as terras. É o tal do IPTU. Então, o que acontece? Eles achavam um absurdo ter que pagar tributo para a terra que era deles, que foi invadida pelos romanos. Eles tinham tributo com uma questão puramente religiosa, era uma contribuição que era dada para as igrejas. Não deviam os judeus pagar tributos aos homens, mas apenas o templo tinha direito de cobrá-los, porque era a representação de Deus. E aí mexeu com outra coisa, né? E as nossas igrejas estão perdendo dinheiro. Gente, parece até século XXI. Continua o Evangelho segundo o Espiritismo aqui para nós. Numeroso partido se fundara contra o imposto. O pagamento deste constituía, pois, entre eles, uma irritante questão da atualidade, sem o que nenhum senso teria a pergunta feita a Jesus. É-nos lícito pagar ou deixar de pagar a César o tributo?
Havia nessa pergunta uma armadilha. A pergunta foi feita de forma a só poder ter duas respostas: sim ou não. Impossível escapar. É-nos lícito dar tributo a César ou não? Damos ou não damos? Então, eles criaram um plano infalível. Até parece o Cebolinha com a Mônica, né? Criaram um plano infalível. Né? Mas, gente, pensa bem, o uso da inteligência. A inteligência, todos nós temos a inteligência por atributo. É um atributo do Espírito. Nós somos filhos de Deus, inteligência suprema. Trazemos por atributo a inteligência, só que Emmanuel coloca em suas leituras que nós cometemos atos desinteligentes. O des à frente aí significa negação. Nós cometemos atos que negam o nosso atributo de inteligência. Pensa bem. Tá aí uma questão, né? Se Jesus dizer sim, incompatibilizaria. Se dizer sim, incompatibilizaria Jesus com todos os judeus que o desacreditariam como Messias. Dizer não era a condenação certa como revoltoso contra Roma. E lá estavam os herodianos para testemunhar contra ele. Olha como é que a situação foi armada. Muito bem armada. Gente, bem arquitetada, né? Muito bem arquitetada. É uma questão de inteligência mal aplicada até, né? Eles não sabiam com que eles estavam mexendo. Contavam os que formularam poder, conforme a resposta, excitar contra ele a autoridade romana ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, que lhes conhecia a malícia, contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, com o dizer que a cada um seja dado o que é devido. Traz assim o Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus dando-lhes uma lição de justiça. Jesus, porém, respondeu: hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E, tendo-lhe eles apresentado um denário, perguntou Jesus: de quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então observou-lhes: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, dê ao mundo o que é devido, porque é justo, é questão terrena e humana, e a Deus o que é de Deus. Então, ouvindo falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta e, deixando-o, se retiraram. Eles receberam um impacto tão grande da resposta que ficaram admirados, porque foi uma resposta muito inteligente, porque eles se achavam o máximo, né? Pois criaram um plano infalível. Ou seja, murcharam, ficaram todo mundo murcho, pois não puderam mais abrir a boca, não tinham mais argumentos, mas intimamente admiraram da sua sabedoria e retiraram-se olhando uns aos outros. É a doutrina do respeito à autoridade civil legitimamente constituída, esse princípio de justiça. Tema que seria desenvolvido mais tarde por Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 13, versículos de 1 a 8, que eu vou apresentar aqui também. Então, Jesus Jesus apresentou para eles um princípio de justiça, respeito à autoridade civil legitimamente constituída. Dar a César o que é de César. E o Evangelho traz ainda: esta sentença, dai a César o que é de César, não deve, entretanto, ser entendida de modo restritivo e absoluto. Como em todos os ensinos de Jesus, há nela um princípio geral, resumido sob forma prática e usual e deduzido de uma circunstância particular. Esse é o princípio consequente daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros,
como queiramos que os outros procedam para conosco. Já está trazendo algo mais. É um procedimento moral. Gente, dar a César o que é de César é um procedimento moral. Ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outrem, toda postergação de seus interesses. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Estende-se mesmo aos deveres contraídos com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para com os indivíduos em geral. Princípio da justiça. Lei de amor, justiça e caridade aqui representado em todos os segmentos: família, sociedade e autoridade. Dar a César o que é de César é algo que a gente está aprendendo. E olha que a gente poderia ter considerado fácil, mas não é. Porque condena todo prejuízo material e moral. Prescreve respeito aos direitos de cada um, mesmo aos deveres contraídos com a família, a sociedade, a autoridade e os indivíduos em geral. Está aí um texto que eu vou trabalhar agora junto com a passagem. Está no livro de Pão Nosso 102, que Emmanuel traz assim: em todo lugar do mundo, o homem encontrará sempre, de acordo com seus princípios... Vou começar de novo. Em todo lugar do mundo, o homem encontrará sempre, de acordo com seus próprios merecimentos, a figura de César simbolizada no governo estatal. Maus homens, sem dúvida, produzirão maus estadistas. Coletividades ociosas e indiferentes receberão administradores desorganizados, administrações desorganizadas. Está aí a nossa realidade. Maus homens produzirão maus estadistas. É o momento atual, atualíssimo, gente, e casou com o que a gente está vivendo agora. Nós fizemos escolhas. Nós estamos fazendo escolhas desde lá da árvore do Éden. E a gente escolheu. Vou voltar aqui ainda nessa passagem aqui. A primeira eleição que nós fizemos foi entre Jesus e Barrabás. E nós escolhemos Barrabás. Nós estamos vivendo a consequência de escolhas, não é assim que a gente aprende? Cada escolha traz a sua consequência. O livre-arbítrio traz a lei de causa e efeito. Nós estamos no mundo do reflexo de nossas escolhas. Ô, Nelma. Pois não. Mas aí a gente vem, né? Desde do conhecimento doutrinário para a questão moral, né? Mas conhecer não é só escutar, é escutar e interiorizar. Uhum. Porque escutar vê muito, né? E ao conhecimento da educação, né? Aí entra a questão, você está falando agora civil, do nosso país, por exemplo, da educação. Enquanto, além das pessoas não se preocuparem muito com a educação, o governo também não investir muito na educação, nós vamos continuar elegendo aqueles que eles mesmos querem que estejam no poder. Quer dizer, hoje em dia, infelizmente, está fazendo pouca diferença, porque a gente que está no meio, que está dançando, né? Como diz aquela música, e os ricos cada vez mais ricos, e os pobres cada vez mais pobres. Mas, assim, sem, lógico, a gente polemizar de situação alguma, né? Porque isso é individualidade. É busca do conhecimento, das informações, da comparação, e aí na parte também do dia a dia,
da mesma forma, né? Os espíritos falam tanto através das leituras como proceder, ou mesmo nos ditam como eles procedem com relação a determinadas situações, que se a gente ficar atento, a gente vai buscar tentar compreender e tentar fazer. Acaba ficando até mais próximo da gente do que de Jesus. Porque o modelo de Jesus acaba parecendo distante demais, né? Uhum. Mas quando a gente vê, por exemplo, um instrutor espiritual participando de um resgate, né? Ou às vezes auxiliando algum encarnado numa determinada situação, a gente vê qual é o procedimento deles, né? E o porquê. Sim, olha só, muito obrigada pela participação. Conhecer não é conhecimento intelectual. Né? Traz a questão 780 do Livro dos Espíritos, que primeiro vem o conhecimento intelectual e a transformação moral nem sempre acontece imediatamente. Ah, se ela acontecesse imediatamente, a gente já seria, né, anjo. Mas o que acontece? Conhecimento são as conexões que nós fazemos com todas as informações que nós temos, né? Então, a gente tem um monte de caixinha, um monte de janelinha do Google, cheio de informação. Conhecimento são as conexões que a gente consegue fazer entre elas. Porque nós estudamos passagens evangélicas separadamente, nós aprendemos virtudes separadamente, o livro dos Espíritos, capítulo a capítulo, mas o conhecimento é a conexão que a gente consegue fazer disso tudo. E isso é individual e cada um dentro da sua capacidade. Uns mais e outros menos, mas precisa ser exercitado continuamente. Por isso, o conhecimento espírita traz lá na introdução do Livro dos Espíritos, que caracteriza um estudo sério, é a continuidade que se lhe dá. Porque a cada dia que a gente estuda, e às vezes a gente fala, eu já conheço isso, já conheço isso. Conhece não, estuda de novo, você vê que você faz uma conexão nova. Então, é essa a proposta. Então, se nós estamos estudando a questão de nós e César, e a figura de César está aí representada desde o momento em que Roma chegou, e de Roma saiu o Estado, nós estamos com uma legislação baseada em Roma, mas as nossas escolhas baseadas em Barrabás, e nós estamos aqui, Barrabás, escolhendo Barrabás para ser líder. Espírito imperfeito escolhendo espírito imperfeito para a liderança. A transformação é gradativa. É isso que eu quero trazer aqui com esse estudo. Olha só o que acontece. Se nós trabalhamos com as coletividades, nós trazemos aqui o livro Obras Póstumas, Questões e Problemas, Expiações Coletivas. 3 caracteres há em todo homem: o de indivíduo em si mesmo, o de membro de família e, finalmente, o de cidadão. Sob cada uma dessas 3 faces, pode ele ser criminoso e virtuoso, isto é, pode ser virtuoso como pai de família, ao mesmo tempo criminoso como cidadão e reciprocamente. Daí as situações especiais que para se cria nas suas sucessivas existências. Há as faltas do indivíduo e as do cidadão. A expiação de umas não isenta a expiação das outras, pois que toda dívida tem que ser paga até a última moeda. As virtudes da vida privada diferem das da vida pública. Então, nós encontramos pessoas que aparecem na televisão, no jornal, que são pegas, né, com atos criminosos. O que acontece? Como elas se apresentam na televisão? Elas jogam a camisa no rosto, não é assim? Elas se tampam para não ser vistas. Por quê? Porque são tidas como pessoas virtuosas em algum lugar. São tidas como pessoas de bem. E olha, gente, que a diferença entre elas e nós, o Chico já trouxe. A diferença entre elas e nós é que nós não fomos pegos, né?
A única diferença, eles foram pegos, nós ainda não. Apresenta Chico numa das suas respostas. Então, aqui o que acontece? Precisamos evoluir de maneira integral. Como indivíduo, que diz respeito a nós mesmos, como membro de família com os nossos deveres, e como cidadão, com os deveres perante a coletividade. Não tem como a gente querer só dar a Deus o que é de Deus e esquecer de César. Dar a Deus o que é de Deus foi uma das perguntas que a gente trouxe, foi algo que a gente fez tão fácil, mas tão fácil dar a Deus o que é de Deus, não é? Nós criamos tanto ritual para dar a Deus o que é de Deus. A gente criou até as cartas de indulgência, né? Nós éramos perdoados, nós íamos para o céu. Aí a gente não era nem tão ruim, nem tão bom, a gente criou o purgatório para suavizar o processo. A gente criou tanta forma de dar a Deus o que é de Deus de uma maneira tão fácil. Mas dar a César o que é de César, a gente nunca quis dar direito, não. A gente sempre arrumou um jeito de burlar as leis. A gente não. Algumas pessoas, nem todos, e por aí vai, né, gente? Então, continua obras póstumas. Um que é excelente cidadão pode ser péssimo pai de família. Outro que é um bom pai de família, probo, honesto em seus negócios, pode ser mau cidadão. Ter soprado o fogo da discórdia, oprimido o fraco, manchado as mãos em crimes de lesa sociedade. Então, nós estamos reencarnando para tentar corrigir todos os processos, como indivíduos, como membros de família e como cidadãos. Não tem como, é um processo integral. Opa! Essas faltas coletivas, continua obras póstumas, são expiadas coletivamente pelos indivíduos que para elas concorreram, para terem ensejo de reparar o mal que praticaram, demonstrando devotamento à causa pública, socorrendo e assistindo àqueles a quem outrora maltrataram. Assim, o que é incompreensível, inconciliável com a justiça de Deus, se torna claro e lógico mediante o conhecimento dessa lei, que é a lei da reencarnação. Todos nós estamos reencarnados nos processos coletivos que nós mesmos colaboramos para eles existirem. Então, não tem como eu não ter nada a ver com o que está acontecendo. Não tem como. Tem pessoas que saem do Brasil, vão para fora do Brasil e dizem, não, graças a Deus, estou livre disso. Não estão. Porque veja os nossos coleguinhas que estão lá nos Estados Unidos. A gente conhece. Eles estão de lá, de olho no Brasil, criticando o Brasil, falando do Brasil até hoje. Não saíram do processo. A lei divina vai com a gente para onde a gente for, os nossos comprometimentos. Então, aqui está trazendo toda essa questão de uma maneira tão clara. Esse texto, gente, é sensacional. É incrível que quando a gente mais se estuda, a gente fala, como é que eu não tinha visto isso antes na obra espírita? Agora a gente volta ao Pão Nosso com Emmanuel. De qualquer modo, a influência de César cercará a criatura, reclamando-lhe a execução dos compromissos materiais. É imprescindível dar-lhe o que lhe pertence. O aprendiz do Evangelho não deve invocar princípios religiosos ou idealismo individual para eximir-se dessas obrigações. E foi o que Jesus trouxe. De quem que é esse rosto? Essa esfinge, essa moeda, dai a César o que é de César. Cumprir com os deveres. Não dar a César a mesma corrupção que ele nos oferece. Não é dar... Ah, desculpa, gente. Quem está oferecendo corrupção não é César, é Barrabás. Desculpa, tá? Aqui é a minha falha. Quem está oferecendo a corrupção é Barrabás. A lei humana, ela tem os seus princípios legítimos. O que burla a lei humana é Barrabás, que está na intimidade do coração de cada um de nós.
Eu estou trazendo isso porque o Evangelho segundo o Espiritismo traz que o princípio da corrupção está no coração das criaturas. O dever, na linha do sentimento, é difícil de cumprir-se, por achar-se em antagonismo contrário com os interesses e paixões do coração. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, tem 7. Nós estudamos de maneira intelectual para nós produzirmos raciocínios, conexões aplicáveis e válidas para a nossa vida. Os espíritos nos inspiram, mas quem vai mexer no nosso coração somos nós. Quem vai fazer transformação moral somos nós, através do conhecimento, das conexões que nós fizermos, dos raciocínios que nós fizermos. Então, vamos dar acesso ao que é de César. É cumprir leis. O que burla a lei é Barrabás. Então, trazemos aqui o Torres Pastorino. Devolvei o que é de César a César e o que é de Deus a Deus. Então, ele traduziu o dar a César como devolver, né? Sem dúvida, muito melhor que o dar das traduções correntes. E é o que traz o Paulo agora com seu princípio legal e de princípio legal, né, que foi colocado lá atrás. Portanto, dai cada um que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Em 1 Pedro, encontramos assim: como livres, não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Então, aqui a gente encontra esse temor como respeito. Respeito. A quem respeito, respeito. É uma questão que não tem como eu querer tá na casa espírita, tá na igreja, tá no centro religioso, estar na espiritualidade, mas no mundo eu não viver o que eu estou estudando. E olha, gente, que interessante, que dar a Deus o que é de Deus é dar a César o que é de César. Meu Deus do céu, não tem como dar a Deus o que é de Deus, é só a evangelização, a campanha do quilo, passa, reunião de única, estou dando a Deus o que é de Deus, mas na hora que eu sou um cidadão no mundo, eu estou burlando as leis humanas? Vocês perceberam que não coadunam uma coisa com a outra? Não tem como eu justificar no mundo esses determinados procedimentos, todo mundo faz, eles são corruptos. Radar está recolhendo dinheiro, roubando. Radar está disciplinando. E disciplina, gente, como que a gente tem uma dificuldade para aceitar a disciplina? Nós temos muita dificuldade com disciplina. E a gente precisa dela, porque o que sai espontâneo de nós? Mas paciência sai tão espontâneo de mim, que é isso, não precisa de disciplina, não. Perdão sai tão espontâneo de mim, que é isso, não precisa de disciplina, não. Honestidade, gente, isso é a coisa mais reflexo, assim, naturalmente sai de mim, não sou tentado em nada. Ou então você é Jesus ou Cristo. Né? Não, ainda não somos Jesus ou Cristo, por isso nós temos que ter vigilância com relação a nós. Nós estamos aprendendo e nos identificando pelo raciocínio com a lei divina, porque nós estamos resgatando a lei divina. Sabe o que é a lei divina? Questão 614 do Livro dos Espíritos. A lei divina é a lei natural, a única e verdadeira para a nossa felicidade. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Está assim no Livro dos Espíritos. Então, o nosso grau de infelicidade diz do nosso grau de afastamento da lei de Deus. Porque se nós não conseguimos cumprir o dever nas linhas do coração, acrescenta o Evangelho segundo o Espiritismo.
O homem cria sofisma quando vem os interesses do coração. E aí o que acontece? A lei de Deus que está na nossa consciência, ela se torna impotente, fragilizada para nos proteger. Eu estou levantando, gente, para pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, porque quando a memória falha, eu não gosto de inventar muita moda, sabe? Então, deixa eu só pegar aqui o capítulo 17 do livro. 17 tem 7. Ok. Então, aqui estamos com o dever. Isso. Vou ler bonitinho o que está trazendo aqui. Sim. Olha como está escrito aqui. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. O guardião da consciência, o guardião da probidade interior, o adverte e sustenta. O aguilhão é como se fosse o espinho na carne de Paulo de Tarso. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta. Mas muitas vezes se mostra impotente diante dos sofismas da paixão. O que é um sofisma? Um sofisma é um argumento que simula a verdade, que aparenta a verdade, uma justificativa, um argumento, um raciocínio que produz a ilusão da verdade. Concatena muito bem com as regras da lógica, mas ele tem um fundo incorreto, incoerente, deliberadamente enganoso. Isso que eu estou trazendo é um conceito de dicionário que eu já decorei de tanto falar, porque eu achei sensacional. Nós criamos justificativas, sofismas, desculpismos que criam a ilusão da verdade, concatena muito bem com as regras da lógica. É deliberadamente enganoso, enganamos a nós mesmos. Por isso a gente reencarna com o esquecimento passado. Porque se ele simula a ilusão da verdade, nós criamos uma verdade relativa que nos atendia muito bem à consciência, nas conveniências. E a gente tem que aprender tudo de novo. Repetir conceitos novos, repetir os novos conceitos à luz do conhecimento espírita, o evangelho, as regras de gentileza, todo o verniz social, como a gente tem que aprender tudo, gente, para quando chega a adolescência, começar o conflito. Porque de tanto sofismar, a gente criou a aparência da verdade. Continua Emmanuel aqui, olha, se há erros nas leis, lembremos-nos a extensão de nossos débitos para com a providência divina e colaboremos com a governança humana, oferecendo-lhe o nosso concurso em trabalho e boa vontade. Conscientes de que desatenção ou revolta não nos resolvem os problemas. E com certeza não, até hoje. Desatenção ou revolta nunca resolveram problemas. Nunca. E há erro nas leis humanas? Sim, criados por nós mesmos. Nós temos artigos que a gente fala, gente, esse artigo é de uma inspiração divina que eu posso dizer que se ele fosse cumprido, Nossa Senhora! Nós temos na Constituição Federal um artigo 227 que eu adoro. É dever da família, da sociedade, do Estado conferir à criança e ao adolescente o direito à escola, saúde, vida comunitária, lazer e outras questões mais, e complementa assim: é dever da família, da sociedade e do Estado resguardar a criança e o adolescente de todo abuso e negligência.
Se esse artigo fosse cumprido na sua vírgula, em todo o contexto, gente, os espíritos reencarnados que estão passando pelo processo da infância, pelo processo da adolescência, resguardados de todo abuso e negligência, teriam maiores possibilidades de vencer a si mesmos, teriam maiores possibilidades de não cair em tanta tentação. Tem uma música do Tim e da Vanessa que fala infância protegida. Sempre que eu lembro desse artigo 227, eu lembro da infância protegida, José protegendo Jesus. Então, pensa bem, gente, resguardar o espírito reencarnado na infância e na adolescência, quando eclode o homem velho com seus impulsos, garantiriam bons cidadãos. Meu Deus! Mas nós temos uma sociedade que estimula a má tendência, que má tendência para ela é lucrativa. Nós estamos encontrando famílias que o abuso começa ali dentro. Então, nós estamos num contexto que nós precisamos ter muita vigilância e oração para conseguir ter respaldo moral com os amigos espirituais para nós conseguirmos administrar a realidade que estamos passando. Não, minha. Oi. A gente acaba ficando assim tão disperso quanto a realidade do outro, né? E preocupado demais, normalmente com questões materiais, que várias questões relativas tanto ao que está lá na Constituição, né, quanto à lei da caridade, que a gente perde a oportunidade mesmo, né? Porque quando você fala aí de criança, que é uma coisa que me toca muito, né? Você vê tanta coisa ruim que acontece com elas, e vou pegar uma, né? Assim, a gente está numa grande capital que muitas vezes a gente não vê determinadas situações que ocorrem aí na beira de estrada, em localidades mais pobres, onde muitas mães até mesmo colocam as suas filhas ou filhos à disposição de adultos para poder sobreviver. Uhum. Nós estamos numa situação... Bom, vamos lembrar aqui o contexto geral, né? Nós estamos em transição para mundo regenerador. Ok. Mais um ponto para a gente pensar. É necessário que o escândalo venha, mas ai daqueles que ainda precisam do escândalo para acordar. Então, nós estamos ficando mais sensibilizados. Eu posso dizer por mim que depois da pandemia eu fiquei mais sensível ainda. É muito complicado a gente ser só sensível. Nós temos que trabalhar a fé raciocinada. Olha o desafio. Porque não é só sensibilidade. Sensibilidade é porta e caminho para a nossa evolução se a gente souber trabalhar com ela. Porque quando a gente vai aprendendo a questão de noções de solidariedade, fraternidade, compreensão, o estudo da doutrina espírita faz a gente fazer uma leitura desse mundo, e tem hora que a gente fala, meu Deus, já chega. Meu Deus, até hoje, guerra em plena pandemia, mas que isso, gente, que cabeça é essa de fazer guerra? Está na hora da gente unir e se ajudar. A pandemia foi uma convocação coletiva planetária. Está fazendo guerra. Então, o que acontece? Ainda não quebrou o nosso coração endurecido o suficiente. Não impactou o suficiente. Então, a gente ainda vai passar por mais processos. Então, essa questão é importantíssima da gente começar a sensibilizar com a fé, junto à fé raciocinada, para a gente ter a nossa estrutura firme de que isso é processo. Gente, transição não é o planeta Terra. Claro que materialmente o planeta tem seu ciclo de vida. Quem está em transição? Nós é que estamos saindo do processo
de prova e expiação para entrar num processo regenerador. É aqui, individualmente, cada um está em transição. E precisamos entender a nossa transição individual, para a gente não cair num conflito. No processo que, gente, está perdendo, está tudo perdido, não está tudo perdido, não. A gente agora está no momento da gente se encontrar verdadeiramente pelo autoconhecimento. Traz aqui Emmanuel. Preferível é que o discípulo se sacrifique e sofra a demorar-se em atraso ante as leis respeitáveis que regem transitoriamente o plano físico, seja por disciplina diante de princípios estabelecidos ou por doentio entusiasmo que o tente avançar demasiadamente na sua época. Se eu quero viver só as questões do mundo, eu estou perdendo muito tempo aqui, sim. Nós podemos, gente, pega lá a evolução da lei do progresso. As leis humanas, vão ser transformadas. Elas gradativamente vão chegar próximo à lei de Deus. Precisamos fazer a nossa transição íntima interna para que as leis humanas caiam em desuso. Para que essa lei? Não precisa disso mais, não. Enquanto a gente está criando e fomentando a necessidade de determinadas leis, de determinado jugo forte, já ouviram falar no jugo leve de Jesus? Meu fardo é leve e meu jugo é suave. Né? Nós não estamos buscando o fardo leve e o jugo suave em alguns momentos. A gente prefere o jugo forte e o fardo pesado. Preferimos a dor e o sofrimento. E aqui ele está falando, é preferível que o discípulo se sacrifique e sofra demorar sem atraso perante as leis do homem. Então, eu estou fazendo e sendo punido perante as leis dos homens. Só não me pegou agora, mas vai me pegar se eu continuar fazendo. Então, o que acontece? Precisamos evoluirmos e entender os processos. Continua Emmanuel. Há decretos iníquos? Recorda que já cooperaste com aqueles que governam a paisagem material. Opa, lei de causa e efeito. Eu colaborei com esse povo todo. Meu Deus, eu cooperei. Eu não me recordo, não, que eu estou no esquecimento passado. Mas pensa bem. Sabe esse ódio que determinadas pessoas têm com relação a determinados processos? Gente, eu acho que quanto mais impacto íntimo os processos sócio-histórico-culturais, sociopolíticos, vou colocar assim, da nossa sociedade impacta na intimidade de cada um, maior o compromisso de cooperação ele teve no passado. Há decretos iníquos? Vive em harmonia com teus superiores e não te esqueças de que a melhor posição é do equilíbrio. Mantenha o equilíbrio, não perca o equilíbrio. O que está se disputando aqui é só poder. Porque se fosse uma briga para ajudar a sociedade, ajudar a coletividade, ajudar o bem comum, seria outra coisa. Aliás, se fosse uma briga para isso, o bem comum já tinha melhorado muito. Não tinha tanta gente na rua, não tinha tanta criminalidade, não tinha nada, as escolas eram um paraíso. Não está se brigando para ajudar, está se brigando por poder. Porque desde eu criança eu estou ouvindo que está prometendo uma coisa, até hoje não resolveu. Quando vai resolver? Eu já estou quase, aliás, quase não, eu já posso aposentar se eu quiser, gente. Não resolveu os problemas até agora? Ué. Há decretos iníquos? Se pretendes viver retamente, não des a César o vinagre da crítica acerba. Opa! Puxa vida, hein? Isso aqui é um desafio. Aí eu voltei aqui a minha pergunta que eu mandei para o Vladimir. É mais fácil dar a Deus o que é de Deus? Porque parece que dar a César o que é de César começou a ficar mais difícil aqui agora. Né? Gente, parar de criticar a César. Para a gente aprender a viver retamente. A gente encontra pessoas assim, viu? Parece que nem parece que estão aqui no Brasil. Mas como? Como? Isso aí é questão evolutiva. Não estou falando de alienação, de falar que está tudo um paraíso, não. Estou falando de conhecer essa realidade à luz do conhecimento espírita e ver a parte que nos compete aqui. A parte que nos compete é fazer moralmente, devolver a César trabalhos, comportamentos morais.
aí eu estou cumprindo a lei de Deus, dando a Deus o que é de Deus. Há decretos iníquos? Ajuda-o com teu trabalho eficiente no desejo sadio de acertar, convicto de que ele, César e nós somos filhos do mesmo Deus. E agora, ixi, meu Deus, eu sou irmã, nossa, nós somos irmãos. Ah, não, eu não sou irmão dele de jeito nenhum. Ah, mas é sim. E agora? E agora? E agora? Eu estou brigando, estou xingando, estou criticando, acaba que eu sou irmão dele. Nós somos filhos de Deus. Ah, meu Deus do céu, pensa bem que situação. E tá aí Emmanuel trazendo. Vamos ajudar com um trabalho eficiente. Gente, o trabalho honesto, ele envolve um esforço gigante. Porque às vezes a gente tem que aprender a dizer não para determinadas vantagens. Lembram de Moisés? Moisés abriu mão de ficar mais um pouco na suntuosidade do palácio, no bem bom do palácio, para libertar o povo dele da escravidão. Isso aí é para chamar a atenção da gente, para a gente abrir mão de algo que está muito conivente com aquilo que a gente está condenando. A gente está condenando, criticando, mas ainda está na vantagem, porque está tirando ali proveito. Não. Aí é um desafio, né? Trazemos aqui, então, uma passagem de 1 Timóteo 2, versículos 1 e 2. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos aqueles que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Isso aqui é uma admoesto, assim, eu invoco, exalto, estimulo vocês, antes de tudo, a fazer orações e intercessões. Ou seja, orar por todos os homens, pelos reis. Naquela época, as autoridades eram os reis, os governantes eram os reis. Principalmente porque os que estão em eminência, em evidência. Orar por eles. Puxa vida, orar por eles, eu só sei fazer crítica. E o que eu vou fazer? Meu Deus, tá vendo o desafio moral que eu tenho que fazer comigo? E eu começando a orar, o maior beneficiado vai ser quem? Eu. Porque eu estou desconectando desse processo, dessa vibração grossa que existe, pesada, tensa, com relação às nossas lideranças. Eles precisam de oração mesmo, gente. Vou trazer aqui Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Dom Pedro I não tinha cérebro para inspiração divina. Está escrito lá, hein? Ele não oferecia cérebro para inspiração divina. Mas ele era tocado no coração pela espiritualidade. E tocado no coração, saíam das mãos de Dom Pedro decretos que beneficiavam a coletividade, a população. Depois que eu li isso, eu fiquei pensando, nossa, se ele não tinha... Quem tem cérebro? Quem tem cérebro para inspiração divina? Aí a gente vai pensando, né, Chico? Opa, Chico. Ontem algumas pessoas trouxeram umas sugestões assim também, Madre Teresa, os missionários. É interessante. Quem consegue dar respostas sábias, o cérebro já está numa conexão bem melhor, vocês não acham? Então, a gente precisa trabalhar realmente o coração, deixar-nos tocar o coração pela influência positiva, benéfica dos bons espíritos. Mas a gente tem que ceder espaço para elas. Vou trazer aqui um exemplo. Públio Lentulus foi visitar Jesus, porque a filha dele estava doente, vocês lembram disso? Então, ele chegou, o impacto da vibração de Jesus, que imagine a aura, né, em volta dele. Tocou o coração dele e começou a subir
do coração para o cérebro pensamentos diferenciados. Aí eu falei, mas como é que sobe pensamento do coração? Ora, a boca fala que está cheio o coração. Se a boca fala do que está cheio o coração, vamos deixar o coração começar a encher-se de coisas boas. Aí, mas ele não conseguiu. O orgulho, né, daquele senador fez descer do cérebro para o coração outros pensamentos. Saulo estava ouvindo os discursos de Estevão. E aquilo impactou o coração dele. Mas ele, doutor da lei, sábio, cheio de retórica, perdendo uma briga de argumentos com aquela pessoa. Vocês lembram lá no livro Paulo e Estevão? E ele começou também com o raciocínio descer para o coração e tampar. O coração de Saulo de Tarso foi preparado para o encontro com Cristo. Foi ele apresentando, né, Abigail no momento de apedrejamento de Estevão, que era Gesiel, irmão dele. Foi ele descobrindo que ela era irmã de Gesiel e o orgulho não deixou, ele mandou ela embora. Foi ele que, quando resolveu voltar para a reconciliação, ela já estava, né, desfalecendo. Foi ele tomando de ódio de Ananias, querendo. O coração dele já estava quebrando. Quando chegou na estrada de Damasco, ele não teve mais argumento nenhum. Ele só perguntou: o que queres que eu faça, Senhor? Então, olha só a questão. Não é cerebração. É tentar trabalhar bons sentimentos, trabalhar boas questões. Então, orar pelas nossas lideranças é importantíssimo para que eu melhore o meu sentimento com relação ao todo o processo coletivo, que com certeza nós temos participação. É dar a César o que é de César, ao mesmo tempo dando a Deus o que é de Deus. Ama o teu próximo como a ti mesmo. É a caridade que o Vladimir acabou de trazer. Caridade é benevolência, indulgência e perdão. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas que a gente recebe dos outros. Eu vou te contar, viu? A gente fica ofendido demais, né? Haja perdão. Por que a gente fica tão ofendido? Porque a gente é orgulhoso demais. Haja amor próprio, viu? Então, o que acontece? O perdão é uma forma da gente trabalhar humildade. Porque um dia ele não vai precisar existir, que a gente não vai se sentir ofendido. Então, o perdão é a forma que está sendo apresentada para nós trabalharmos a nós mesmos. Uma didática, vamos colocar assim, né? Se a gente colocar, é um processo de intervenção pedagógica na nossa intimidade. Toda reencarnação, ela é um processo de intervenção pedagógica na nossa vida. Todos os exercícios que a gente aprende para trabalharmos virtudes são processos de intervenção moral. Opa, cheguei na palavra. Intervenção moral. E isso tudo, gente, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Ele está pedindo para a gente fazer oração por eles. E cumprindo os nossos deveres. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não estamos servindo a dois senhores. Não é servir a Deus e a Mamon. Aqui nós estamos aprendendo como convém pelo conhecimento da lei que a doutrina espírita favorece. E pelo conhecimento da lei que a doutrina espírita me favorece, é a minha forma de dar a César o que é de César, o meu comportamento moral, o cumprimento das coisas, das leis. E ali, gente, o meu padrão de comportamento moral fará com que determinadas leis caiam em desuso. E isso aí é caminho regenerador. Eu agradeço a atenção. Aí eu passo a palavra para Simone. Ô, Nelva, nós te agradecemos pelo estudo, viu?
muito proveitoso, aprendemos muito e que você possa estar aqui conosco. Viu? O nosso grande abraço. Eu Muito que obrigada pelo agradeço, trabalho. gente. Eu que agradeço. Obrigada, Vladimir, pelo convite. Ô, Naomi, muito obrigado, viu? Deus te abençoe. Amém, nós todos. Obrigada, Tudo Nelma. Oi, maravilhoso. Lucinéia. Adorei. Prazer em te ver. Volte sempre. É mesmo. Amém. A gente faz prece de encerramento? Sim, agora a gente Vocês estão vai me dando tchau, e eu falei, gente, será que não vai ter prece? Não, vai ter, porque todo mundo estava querendo te dar um oi, né? Gente, eu posso dizer como que o estudo de doutrina espírita acaba com a gente. Seu Eugênio está contido hoje para despedir, para poder falar. Vai Por lá isso no que deu fundo da tchauzinho. nossa alma. Quem está despedindo? É o seu Eugênio. Fala aí, seu Eugênio. Por isso não, eu, Nelma. Bacana, viu, Nelma? Gostamos muito. Volte sempre, porque precisamos de pessoas como você, minha querida. Pode convidar. Demais, viu? Pode A gente convidar. aprende muito, a gente aprende a ser mais humilde, inclusive. Viu? Ô, meu Um jovem, beijo no seu coração. muito obrigada. Gente, então vamos preparar para a prece? Podemos. Nós te agradecemos, Mestre Jesus, por todo o amparo, por todos os ensinamentos, que possamos, Jesus, lutar pela nossa reforma íntima, tudo aqui ensinado, né, na palestra de hoje. A gente sabe ainda que estamos no mundo de provações, de lutas, mas o exercício e a força íntima tem que ser constante nas nossas ações. Abençoa o nosso planeta, Jesus. As pessoas nos leitos de dores, nos orfanatos, nas prisões. Que o teu amor e a tua misericórdia possa chegar a cada um desses. E a todos nós, Jesus, uma noite de paz, de equilíbrio. O nosso muito obrigada, Jesus, por tudo que temos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Uma boa noite, gente. Fica com Deus, viu? Até a próxima reunião. Boa Tchau, noite, muito boa obrigada. noite. Tchau, Graça. Tchau. Tchau, noite, Noema. gente. Tchau, Valdinho. Tchau, Obrigada. Wanda. Ô, seu Eugênio. Eu estou Tchau a aprendendo, todos. hein? Estou aprendendo com vocês. Tchau, Nelma. Com Deus. Amém, Com nós Deus. todos. Com Deus, gente.